gente, graça e paz. Quero aqui refletir contigo bem rápido, com vocês bem rápido. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, que diz: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Há variedade de pessoas na igreja, mas elas são uma, ou são uma em Cristo. A diversidade de toda tribo, língua e nação. Há muitos povos que constituem a igreja, mas a igreja, ela é uma, não tem divisão. A igreja é um só povo. E eu quero aqui já refletir nessa pequena mensagem, que fala sobre a igreja, a importância da igreja, como a igreja deve se relacionar. E também quero alertar sobre a má compreensão que nós temos hoje do que se é igreja. Durante o tempo, durante os anos, essa palavra igreja, ela vem tomando um sentido diferente daquele que os nossos pais na fé deixaram. A igreja se tornou até que o próprio Cristo deixou. Jesus deixou bem claro que a igreja seria uma, que ele seria um povo santo, dedicado, assim como também o povo de Israel era no Antigo Testamento. Então a igreja é o povo de Deus. Paulo diz a Timóteo que ela é o fundamento e a coluna da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo diz assim: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então a igreja é, segundo Paulo, a coluna e o fundamento da verdade. A verdade é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Mas a igreja é o corpo que manifesta ao mundo a vontade de Deus. Como é que eu sei, aonde é que eu devo, aonde é que eu vou ouvir Deus falar? É na igreja. É claro que Deus vai falar através da palavra e pode falar com qualquer pessoa, em qualquer local, se essa pessoa tiver acesso à palavra. Mas o canal que Deus usa hoje, o povo a quem Deus usa hoje para transmitir a sua verdade é a igreja. Os eleitos são a igreja. O povo que Deus escolheu é a igreja. E aqui na carta aos Coríntios, Paulo era um mestre, era um pastor e era um doutor. Ele estava aqui fazendo algumas coisas. Primeiro, ele estava corrigindo alguns erros de interpretação do que era igreja. Havia os comentaristas, os estudiosos das cartas, vão dizer que havia alguns homens que estavam liderando, que estavam compreendendo errado o ministério, que estavam compreendendo errado o corpo de Cristo, estavam discernindo errado o corpo de Cristo. E a própria igreja de Corinto estava entendendo errado o que era o corpo de Cristo. No capítulo 11, Paulo diz que a ceia deles era uma bagunça. Alguns se embebedavam, outros comiam e deixavam os irmãos com fome. No capítulo 6, Paulo chega a dizer que eles iam aos tribunais uns contra os outros. Então, havia ali uma má compreensão, como há hoje, como tem sido disseminado hoje, filosofias humanas que têm adentrado, filosofias mundanas que têm adentrado no seio da igreja, que tem sido apregoado como se fosse a verdade. O egocentrismo. O apóstolo João repreende um indivíduo que estava na igreja chamado Diótrefes. Se eu não me engano é esse nome, Diótrefes. Ele queria a primazia na igreja. Ele queria a individualidade. E o apóstolo João repreende a ele, mostrando que a igreja não é constituída de um indivíduo, não é constituída de uma pessoa, mas ela é constituída de um corpo de pessoas, de um grupo de pessoas lavadas e remidas pelo sangue. Lá em 3 João, versículo 9, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele não era uma pessoa hospitaleira. Ele não entendia de comunhão, não entendia de mutualidade. Versículo 10. Por isso,
quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Então, além de ser egocêntrico, além de ser egoísta, ele era uma pessoa rebelde com suas palavras. E a continuação do versículo 10 diz assim: não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Perceba que esse camarada, ele não entende o que é a igreja. Ele não entende o que é hospitalidade, ele não entende o que é acolhimento. E hoje, infelizmente, há muito disso. Pessoas que querem mandar, pessoas que querem ter a primazia. Nós devemos saber que somos importantes, mas nós não somos únicos. Há uma variedade. Deus pode me usar numa área, mas pode te usar em outra área. Deus pode usar uma pessoa numa área específica. Deus talvez não tem propósito com ela em outra área. É claro que pregar a palavra, todos os cristãos, eu creio assim, todos os cristãos de alguma forma devem pregar a palavra, porque isso é um mandamento geral. Mas existem áreas que são específicas. Nem todo crente ele é um pastor. É um chamado específico. Nem todo crente ele é um pregador. É um chamado específico. É algo específico. Mas todo crente ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é um membro. E todos os membros têm importância. Paulo vai usar essa analogia do corpo, porque Paulo era um pastor e ele precisava usar exemplos que cativassem a inteligência da igreja. Ele precisava ensinar com ilustrações familiares à igreja. Ele usa o exemplo do corpo. Talvez para mim e para você, que não temos deficiência, não tenha nenhum sentido a ausência de um membro pequeno, ou de um membro que parece ser desonroso. Mas para a pessoa que tem deficiência, um dedo faz total falta. A pessoa que tem a deficiência de uma mão, ela precisa usar a outra mão e desgastar aquela mão porque ela é deficiente. A pessoa que tem a deficiência visual, você pode perguntar a ela qual é a falta que isso faz para ela. Ela precisa andar com muleta, ela precisa muitas vezes ser guiada, porque ela tem ausência da visão. Então, cada membro ele cumpre uma função especial, como a do corpo, como os nossos membros físicos. Então você deve valorizar o trabalho do outro, você deve valorizar a pregação do outro, você deve valorizar a diferença do outro. Você não, Paulo diz aqui, se ouvir disser, porque não sou mão, porque não sou olho, perdão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Fala aqui eu acredito que um tipo de cobiça ao serviço do outro, ao trabalho do outro. Não queira ser o que você não é. Seja aquilo que Deus ele quer de você. Seja aquilo que Deus escolheu para você. Talvez o seu trabalho é um pouco diferente. O seu trabalho é um pouco menos visto, menos visível. Mas isso não desqualifica o seu trabalho para o Senhor. Nem todo mundo, eu repito, nem todo mundo foi chamado ou tem o ministério da pregação. São pessoas específicas. Deus dá, Paulo diz aqui no contexto que Deus dá, o Espírito concede a cada um conforme lhe apraz. É vontade do Espírito. É claro que nós devemos buscar o dom da profecia, devemos buscar assim com zelo, principalmente o de profetizar, mas a vocação de pastor, de evangelista, são vocações específicas. Pregar e ter o ministério de pregação são duas coisas diferentes. Você deve sim pregar, deve buscar salvar vidas através da pregação, mas entenda que para cada um Deus tem um agir específico e todo mundo é importante na igreja. Pedro fala da multiforme graça de Deus. É a graça que se manifesta de várias formas. Às vezes, aquele irmão que fica lá na porta, ninguém aplaude ele, ou ninguém ali elogia o trabalho dele, mas se ele não estiver ali, a igreja fica incompleta. É um trabalho que ele está prestando ao Senhor. O irmão
Porque muitas vezes ele acolhe os irmãos necessitados. Normalmente são pessoas muito distintas, pessoas raras na igreja, que sempre estão ali presentes quando alguém está doente, quando alguém tem falta de alimento. Mas se aquela pessoa não estiver ali, faz uma falta imensa no seio da igreja. E nem todo mundo tem essa vocação. É claro que nós devemos ajudar. É algo geral. Em geral, todos nós devemos ajudar uns aos outros. Mas existem pessoas que elas são voltadas para aquilo. E é sobre isso que Paulo está falando. Então, que Deus abençoe vocês. É só uma reflexão, mensagem para a tua vida. Que Deus te abençoe. Seja igreja, exerça o seu dom. Não seja negligente com o seu dom. Paulo fala a Timóteo da negligência ao dom que ele tinha. Timóteo tinha um dom pastoral, um dom espiritual. Ele estava sendo negligente. E Mateus capítulo 25, acho que versículo 14 em diante, fala lá dos 3 servos que receberam talentos. 2 multiplicaram e um ele escondeu, ele guardou, ele não multiplicou o seu talento, né? Ali o valor que ele havia recebido. Então que você multiplique o presente de Deus que você recebeu, que você transmita graça aos que o ouvem, aos que convivem contigo, para que eles possam receber de Deus também edificação. E se Deus te chamou para presidir, para pregar, ou para consolar, ou para advertir, ou para profetizar, ou para interpretar línguas, né, que o contexto é esse também, ou para ajuda aos santos, aos domésticos da fé, exerça com alegria. Se é misericórdia, exerça com alegria. Tá certo? E que Deus ele conceda em nós essa consciência bíblica, essa consciência consistente. O mundo tem lançado as suas filosofias e a gente tem engolido. A gente tem trazido o comportamento, o pensamento, a filosofia do mundo e tentado mistificar, tentado mesclar com a nossa fé. E isso não dá certo. Devemos ser totalmente voltados à palavra e praticantes da palavra, para que a gente seja aí um povo abençoado. Tudo que foi escrito foi para a nossa advertência, para que através das advertências da Bíblia a gente tenha consolação, a gente tenha esperança e sejamos edificados. Que Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir. Se você ouviu até o final, obrigado. E tenha um belo dia, uma bela semana. Que Deus te abençoe.